Se você é um desses que acredita que Bolsonaro não cometeu crime e que esse julgamento, né, é um julgamento político, você tem que me ajudar a compartilhar esse vídeo. Porque, gente, olha aqui, é bem diferente quando você tem um julgamento só jurídico e um julgamento político, e aí envolve o jurídico também. Então, o enfrentamento para um julgamento político, você tem que fazer política também. Tá certo? Porque o julgamento político não leva muito em consideração, né, o aspecto legal. Aí vai interpretação, vai, entendeu? E aí eu já cobri o impeachment de um presidente, já cobri o impeachment de um prefeito. Então, é uma decisão política, é um julgamento político. E aí é importante, sim, que você que apoia o Bolsonaro faça política em defesa dele. A melhor defesa do Bolsonaro hoje é a política. Mas tem a defesa jurídica também. E ela é importante, porque ela sobrepõe a defesa política, porque só a política, entendeu? Contra a jurídica, ela ainda é fraca. Ah, mas se ele tem crime, ainda que a política possa fazer alguma coisa, fica uma coisa mal resolvida, entendeu? Mas se ele não tem crime, ainda que a justiça possa fazer uma coisa, mas a política pode condenar, entendeu? Então fica uma coisa mal resolvida. Então é importante defender a parte jurídica e a parte política. E a parte política, quem que vai fazer? Você que está assistindo esse vídeo, que vai ter que compartilhar, comentar, curtir, né? Ajudar esse vídeo a bombar. E eu fiz um recorte aqui de uma entrevista com o advogado Celso Vilardi. O Celso Vilardi é o advogado do Jair Bolsonaro e é um profissional bem conceituado que já teve grandes participações em defesas de políticos. Então, ele conhece o que é um julgamento político e o julgamento jurídico, e os dois juntos. E ele deu entrevista na CNN. A CNN é uma empresa, né, uma rede de televisão internacional, com origem nos Estados Unidos, é uma TV, né, é uma rede americana, e agora a gente sabe que lá nos Estados Unidos, né, tem uma outra visão política, e a sociedade americana está com uma outra visão política mais enviesada para a direita, né? E aí a CNN, de uma certa forma, né, acaba tendo que fazer uma purificação dos seus editoriais. E é importante, né, que aqui no Brasil, as sucursais, por exemplo, a CNN Brasil, passa a ter uma visão mais, a princípio, bastante neutra, né, para dar visibilidade para aqueles que são adeptos dos apoiadores do governo americano. E o Bolsonaro é um apoiador do governo americano, é um amigo do presidente dos Estados Unidos. Então, não que a CNN, os jornalistas da CNN vão mudar de opinião, né, ao longo de uma hora para outra. Não é assim, tá certo? Mas o que eles fizeram? Eles abriram espaço para o advogado da CNN, né, para o advogado Bolsonaro fazer a defesa do Bolsonaro. E aí sim, eles fizeram interrogatório, né, pressionaram ele, porque realmente é importante você ter uma pressão em cima do advogado para testar ele, para ver se ele tem substância, né, para poder defender o presidente. Bem, então eu fiz um recorte que dá mais ou menos, deixa eu ver aqui, 11 minutos e 43 segundos. Bem, a entrevista durou quase uma hora, tá certo? Não sei, eu fiz um recorte aqui, ainda fiz uma ilustração, eu dei uma enriquecida, sabe? Eu coloquei assim, como diz assim, um recheio na entrevista, certo? Para ficar mais atrativa. E aí você pode compartilhar isso aí, pode fazer só o recorte, né, que nós fizemos da TV Del Rey, desse especial, dessa entrevista que foi feita com o presidente, quer dizer, com o advogado Celso Vilardi, porque é importante, sabe? É importante a gente ter a segurança jurídica, né, para saber que nós estamos respaldados no aspecto legal, e é importante também a pressão política, né, o apoio político, porque nós temos um governo agora que se impôs aí de uma certa forma
Por quê? Porque já estava aí há mais de 25 anos, né? E com a chegada do Bolsonaro, o Bolsonaro poderia continuar governando e eles não queriam. E aí todo o equipamento, toda a estrutura estatal, né, corrobora para tirar o Bolsonaro como, né, um político que não pode ficar, como dizer assim, exposto a voto, né? Por quê? Porque hoje ele tem uma votação muito expressiva e ele é uma ameaça para esse staff político que já se capilarizou nas instituições. E aí pode-se dizer também no Poder Judiciário, entendeu? Então é sim um embate político, é um julgamento político. Então, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esse é o vídeo 510 das... 510, hein, gente? Puxa, estou cansado. 510 da Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, porque ela é minha, ela é sua. É você que faz isso acontecer, tá certo? E a gente vive desse apoio aqui de vocês, do Pix, jpnoticias@gmail.com. Bem, eu quero dar uma notícia boa. Eu tenho falado nos últimos vídeos aí que a CCI estava no vermelho, né? E aí a turma começou a sensibilizar. Qualquer um que quiser dar um apoio aí, gente, no Pix, qualquer valor está valendo, tá certo? Nós já estamos assim, no 0 a 0, tá certo? Talvez a gente consiga ter caixa para fechar o mês. É possível que a gente consiga, porque a turma da CCI é uma turma que não foge da raia. Nós estamos juntos, tá certo? Então vamos soltar esse recorte que eu fiz, e é muito importante que você acompanhe isso, entendeu? E compartilhe, certo? Seja um apoiador de Bolsonaro, seja um advogado de Bolsonaro. Se você acredita que ele realmente é inocente, entendeu? Esse papel é seu, esse trabalho é seu, tá certo? Então vamos ouvi-lo. Esse recorte bacana do Celso Vilardi, no WW, do William Wacker, lá da CNN. Eu acredito na justiça do país, eu acredito no Supremo. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades nesse momento inicial, mas eu espero que o Supremo faça um julgamento técnico, um julgamento justo. Para virar a página, nós precisamos de um julgamento justo. Senão, nós não vamos conseguir virar essa página. Doutor, na Lava Jato teve muita crítica do mundo jurídico sobre procedimentos referentes à prisão preventiva estendida, suspeição do juiz, alguns questionamentos que estão na mesa também em relação ao julgamento do Bolsonaro. Como que o senhor vê a postura do universo jurídico, que o senhor transita muito bem, tanto aqui em São Paulo como em Brasília, em relação a este caso? Eu vejo como uma postura, um silêncio da comunidade jurídica que incomoda, né? Eu não estou vendo, por exemplo, críticas à delação do Cid. Ele falou, voltou atrás, falou de novo, voltou atrás. Tivemos agora revelado no vídeo, conheci ontem, vocês também, um pedido de prisão do procurador afirmando que ele rescindiu a delação, que ele, na verdade, infringiu um dos artigos do acordo de delação. E, no entanto, foi dado mais uma oportunidade para que ele pudesse falar. Eu não vejo isso como algo normal. Eu não tenho o celular do presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho o celular dos generais que foram alvos da última operação da Polícia Federal, cujos alguns trechos de WhatsApp estão descritos no relatório da Polícia Federal e agora na denúncia. E acho que não vou ter, porque foi indeferido, eu vou recorrer. Mas nós estamos numa posição que a defesa não tem a mídia. Então, eu tenho uma conversa do general, eu não posso verificar em que contexto se deu. Está citado na denúncia. Estão dizendo que existem diligência em andamento num processo penal posto, com 15 dias para a defesa apresentar o prazo, apresentar a resposta. O Ministério Público teve 83 dias. Eu pedi 83 dias com base no princípio da paridade de armas. Foi indeferido. Então, começamos mal. Eu acho que nós precisamos fazer uma reflexão e espero que a comunidade jurídica não se cale, porque senão vai passar uma impressão
que a comunidade jurídica se indigna apenas para um lado. O fato é que eu não tenho as mídias do processo. Eu não tenho acesso aos celulares que estão no relatório e na denúncia. Eu não tenho e ninguém tem. Então, na verdade, começa o processo com a necessidade de apresentar uma resposta absolutamente falha, manca. Não tem como se falar de mérito se eu não tenho oportunidade de verificar. Eu não posso questionar a cadeia de custódia. É muito grave. Nós vamos recorrer. Agora, eu acho que em algum momento vai haver uma reflexão de que o processo não pode ser dado dessa forma. Mas essa delação, lendo a denúncia do Procurador-Geral da República, ela vem também com uma cronologia de fatos, que começa lá em março de 2021 até o 8 de janeiro de 2023. Para quem quer condenar o Bolsonaro, de que a tentativa começou em 2021, né? Falta combinar essa história com o Código Penal. Quer dizer que nós estamos tendo um crime continuado desde 2000, uma tentativa continuada desde 2021. Então as autoridades acabaram prevaricando, porque ninguém prendeu, tinha um crime em curso. Nós vamos dizer que, na verdade, as manifestações contra as urnas é um início da tentativa de golpe, quando foi feito em 2020, quando o Bolsonaro era deputado, quando o Congresso votou pelo voto impresso, que, sinceramente, não tem a menor razoabilidade dentro da questão penal. Mas o cerne da acusação, pelo menos no que diz respeito ao presidente Bolsonaro, é da delação do Cid. Então, com todo respeito, essa é uma questão preliminar. Essa é uma questão preliminar. E vejam que existe uma inconsistência no próprio depoimento do Cid. Ele, ao mesmo tempo que faz uma acusação, no final do depoimento, que isso eu não estou vendo ninguém falar na mídia, ele diz, a respeito do trecho que foi citado agora há pouco aqui pela repórter, que diz o seguinte, que o Bolsonaro disse para ele que estava rezando para Deus, que Deus não costumava abandoná-lo, que ele estava esperando uma prova de fraude nas eleições, quando ele disse que alguma coisa podia acontecer até 31 de dezembro. Então não era uma questão de golpe, né? Ele diz isso na parte final da delação dele. E os fatos falam por si. Eu tenho citado, vou repetir, o ministro da Defesa, numa entrevista recente, disse que os comandantes do Exército não o atendiam para fazer a transição. Por que o atenderam? Porque ele ligou para o Bolsonaro mandou fazer a transmissão de poder. Houve posse antecipada. Então, com todo respeito, uma pessoa que quer dar golpe, colocar as Forças Armadas na rua, autoriza a transmissão de poder para os comandantes que foram nomeados pelo novo governo. Mas, enfim, isso é mérito, nós vamos discutir, mas, com todo respeito, o cerne está na delação. O Brasil vira a página com um processo justo, em que as pessoas sejam eventualmente condenadas por aquilo que efetivamente fizeram. Esse é um princípio de direito penal. Você pune na medida da participação do agente. Estamos na fase de verificar as questões preliminares e se há justa causa para o processo. Estamos na fase de saber se a acusação propicia à defesa o contraditório. E, com todo respeito, não propicia. Porque eu tenho que fazer uma defesa a respeito de o presidente Bolsonaro ter, segundo a acusação, autorizado um plano para matar gente no dia 15 de dezembro, ou eu tenho que fazer uma defesa no que diz respeito ao outro plano, que era para prender o ministro do Supremo Tribunal Federal com a assinatura de uma minuta de golpe. São planos absolutamente contraditórios. Agora, neste momento, eu deveria estar me defendendo de uma acusação direta, posta, objetiva, mas eu não tenho. Eu tenho, na verdade, uma acusação que diz que o presidente é responsável por 3 planos, que são contraditórios entre si. Se ia prender uma pessoa, não ia matar. Se ia matar, não ia prender. Mas, no momento, nós estamos discutindo questões processuais, se há justa causa ou não para recebimento da ação penal. É esse o ponto. Nesse momento, nós estamos tratando de 11 juízes. 11 juízes que
vão honrar a Constituição fazendo um julgamento de acordo com o que determina a lei brasileira. O juiz tem que ser maior do que isso. Os juízes precisam analisar o caso de acordo com os dispositivos do Código de Processo Penal e Código Penal. Eu não posso imaginar que contendas do passado vão impedir um julgamento justo, porque isso não é o que está na lei, não é o que está na Constituição. E eu não acredito que o Supremo vá transpor as questões de natureza política para um processo que tem natureza judicial. Eu espero que isso não aconteça, porque, repito, se isso acontecer, não vamos virar essa página. Já foi inédito, né, que um processo chegue às 10h30 da noite e haja uma intimação às 2h da tarde do dia seguinte. Eu estou com o prazo aberto, pedi dilação de prazo para 83 dias, foi o prazo do procurador, a mim não foi dado. Eu estou recebendo aqui, estava esperando para entrar no ar, estou recebendo aqui agora 6 procedimentos que foi concedido à vista hoje, despacho do ministro de ontem. Então, essa largada está muito complicada. Por exemplo, está se colocando na mídia que o presidente Bolsonaro mandou monitorar o ministro Alexandre de Moraes. E aí, esse monitoramento, ele vem do relatório da Polícia Federal, quando se está se tratando daquela operação da Copa 22, etc, etc, etc. E aí tenta se confundir esse monitoramento. Aí o Cid diz na delação dele, ele queria saber se ia ter um encontro com uma pessoa do governo. Então, precisa tomar cuidado, porque essas coisas precisam ser lidas na sua inteireza, né? Então, o que está acontecendo, na verdade, são peças. Tem um diálogo aqui, um diálogo acolá. A defesa precisa ter acesso a tudo para fazer o contexto. E tudo que é dito na delação precisa ser investigado pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Eles não investigaram o que disse Mauro Cid? Eu acho que investigaram. Precisa ver a qual depoimento do Mauro Cid você está se referindo. Porque já tiveram 3. Quem disse que ele mentiu, não sou eu que estou dizendo que ele mentiu. Quem disse que ele mentiu foi o Procurador-Geral da República, em dezembro do ano passado. Quem disse que ele mentiu foi o ministro Alexandre de Moraes na audiência que fez com ele. Então, na verdade, é o seguinte, acho que investigaram, mas não sei se tiveram em tempo de investigar 3 versões, porque ele foi ouvido 3 vezes e 3 vezes ele mudou. Ou omitiu, ou se contradisse, ou mentiu. Essas palavras, omissão, contradição e mentira, não são minhas, são do ministro Alexandre de Moraes na delação dele. Agora, fizeram agora uma cereja do bolo para colocar o 8 de janeiro na conta do presidente. Então, você está dizendo, a delação precisa ser confirmada. Qual é a prova que corroborou a participação, a alegada participação, a acusação de participação do presidente Bolsonaro em 8 de janeiro, que não tenha sido uma fala do Cid que foi interpretada? Não tem. Então, isso nós vamos discutir passo a passo no processo penal. E uma coisa que eu aprendi nessa experiência que eu tenho é o seguinte, quando você advoga para um político, ele tem discursos políticos. Eu estou fazendo a defesa técnica, é isso que me cabe e é isso que eu vou fazer. Trabalhar a acusação, fazendo a defesa, espero que de forma ampla, nos autos do processo criminal. Ele é político, ele foi presidente da República, ele foi eleito presidente da República, ele tem uma popularidade, é um fato, e nós vamos conviver com ele. Ele disse também estar com a consciência tranquila e também que não há nada além do que ele chamou de narrativas. Ele ainda disse, e aqui eu abro aspas, abre aspas, geralmente quem dá golpe é quem ganha. Agora o duro é quando você é golpeado e te acusam de dar golpe. Eu estou tranquilo, fecha aspas. Bem, espero que você tenha gostado. Isso aí eu deixei na íntegra, não quis interromper, até para poder facilitar aqueles que querem fazer um recorte e aproveitar esse trecho. Porque eu acho que tem que ser, assim, bastante divulgado a defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro precisa de ter ampla defesa. E aí você tem toda uma mídia aí de esquerda, aí, né? Vamos supor, além de um consórcio que está aí, você tem a militância, a milícia, né? A milícia digital do governo, que vai tentar empurrar narrativas, confundir as pessoas, né? Para estabelecer uma historinha que possa colocar a opinião pública contra o Bolsonaro. Mas, enfim, é importante que esse papel da defesa cabe a quem? Cabe ao advogado no plano
jurídico e cabe a você que apoia Bolsonaro, que acredita em Bolsonaro, né, fazer o seu papel no plano político. E como assim? Divulgando, né, comentando, se inscrevendo. Então, quanto mais você esparramar esse vídeo, né, se você quiser fazer recorte, tirar essa parte que eu editei aí da fala do Dr. Celso Vilardi, né, é muito bom, porque ele dá uma esclarecida boa, tá certo? Então tá bom, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês e para aqueles que são evangélicos, que se apoiem na palavra da Bíblia. Só a verdade vos libertará, não é isso? E quem fala isso é um João, não é? É um João também, não é isso? Então tá bom. Até mais. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar, viu, gente? E tenho a nossa chave Pix aqui. Nós já estamos no 0 a 0. Há pouco, né, daqui talvez, até semana que vem, a gente possa aí, né, chegar numa capacidade de fechar o mês e pelo menos pagar as despesas. Tá bom? Então tá bom. Um abraço.